dia, boa tarde, boa noite para você, pessoa legal, simpática, que tem nos acompanhado nessa árdua missão, que ao mesmo tempo é satisfatória porque você tem nos auxiliado e tem ficado ao nosso lado. Nós estamos iniciando mais um momento de escola dominical online, que com você é muito mais legal. E hoje a gente está indo para o nosso encontro de número 22. Embora a lição seja 23, o nosso número aqui é 22, o número da lição, tá, gente? Brincadeirinhas à parte, eu não sei se você participou do nosso último encontro, que foi um momento de escola dominical ao vivo, onde a gente falou sobre eu sou o desespero ou eu sou a esperança. Foi um momento bem legal, um momento ao vivo, legal, né? Foi bom, a gente teve ali o auxílio dos nossos pastores, auxílio de mais alguns professores, os alunos mandaram perguntas, eu sei que eu não consegui responder, nem ver todas as perguntas ali, estava aprendendo, me situando naquela plataforma, mas assim, as perguntas que foram geradas ali foram bem interessantes. A nossa proposta, a princípio, era trabalhar simplesmente voltado ao tema e fazer uma introdução ao entendimento sobre fim dos tempos, né? Só que a gente viu que há um desejo muito grande de que esse assunto seja um pouco mais aprofundado. E com certeza a gente vai criar um outro momento, a gente conversar de escatologia e de uma forma que a gente consiga avançar mais em alguns assuntos, como as igrejas, a gente falar sobre anticristo, embora anticristo não é sobre Apocalipse, vai falar sobre em João, né? O que mais a gente pode falar sobre o reino milenar, a gente pode falar também sobre o que? Sobre o número da besta. E mais outras coisas que tem ali aquele envolto de Apocalipse com o final dos tempos, que a gente tem um pouco de medo, sente tensão e fica até apreensivo quando ouve aquilo. Mas vai ser um momento bem legal de estudo e também vamos estudar a possibilidade de a gente criar também esse momento, né, que seja novamente um momento ao vivo aí para a gente poder conversar e rir bastante e aprender sobre o Senhor Jesus Cristo. Show? Muito legal você que participou desse momento e você que tem nos auxiliado participando aí com a gente, é muito bom. Te lembrar só um recadinho paroquial aí bem legal, se você ainda não enviou a tua fotinha, que você tá muito lindo, que eu sei que tem uma pessoa fofa, fechou um chudazinha, que tá muito legal, bem vestida, quero te pedir, cara, participa com a gente. No final dos nossos vídeos, das nossas aulas, a gente sempre coloca ali o nosso mural da escola dominical, que é o momento que a gente criou com a fotinha das pessoas que estão nos assistindo. Então, se a sua foto ainda não está aparecendo ali, é porque tu não me enviou a tua foto. Então, por favor, tira a fotinha assistindo o material, tira uma selfie, murcha a barriga, penteia o cabelo, não sei, mas envia o material ali pra gente, vai ser bem legal a gente estar divulgando, compartilhando a sua linda fotinha ali junto dos outros irmãos que são muito bonitinhos também. Beleza? Deixa eu ver se eu tenho mais um recadinho para você. Tem um recadinho muito importante para você. Você está vendo esse QR Code aqui no lado? Então, sabe o que isso representa? Isso representa um acesso a uma inscrição de um culto presencial. Se você está assistindo a gente já com tempo, tanto a escola dominical como os cultos online, que você está vendo ali, e tá doido para ver o pessoal lá ao vivo e a cores de verdade na igreja, embora não possa abraçar nem tirar a casquinha, esse é o teu momento ideal. Estamos voltaremos agora, hoje, se você está assistindo isso no domingo, né, dia 13/9, está voltando com os cultos presenciais. A princípio a gente tem 3 cultos no domingo aí, que é o domingo pela manhã, que inicia às 9 horas, a gente tem domingo à tarde, que vai iniciar às 16, e a gente também tem o domingo à noite, que vai iniciar às 18h30. Esses 3 a gente tem dentro do templo, e o último de 18h30 a gente também tem ali a oportunidade, né, para o cara que tem ali o seu carro e quer também assistir com a família dentro do carro ali, a gente vai ter o recurso chamado drive-in, que é que tu vai com o carro ali, com a moto, com a bicicleta. Bicicleta eu não sei, o pastor não falava de bicicleta, mas sei lá, meio de transporte. Você chega junto lá, faz a tua inscrição e vai ter um telão lá disponibilizado para você poder estar participando conosco também dos cultos presenciais. Então tá aqui o link, se você ainda não se inscreveu, se cadastrou, então por favor se inscreva. Por que eu tenho que me inscrever? Por que eu tenho que me cadastrar? Devido a essa situação que a gente está vivendo, que é de conhecimento de todos, essa pandemia que a gente está vivendo, a volta às atividades presenciais na igreja tiveram uma série de restrições. E uma delas é a questão de distanciamento, tem todo um aparato técnico de saúde. Amparato? Acho que eu falei essa palavra errada, eu vou corrigir aqui embaixo aqui. Mas tem toda ali uma série de recursos que a gente precisa providenciar, né, para que o seu momento de sair de casa e estar na igreja seja também um momento cheio de segurança ali, para que seja um culto do aspecto espiritual e também físico saudáveis, entendeu? Então a gente tem ali uma série de
restrições, principalmente em relação à quantidade de pessoas que irão assistir o culto. Por isso, a gente tem essa ficha de inscrição para que você se inscreva ali, se cadastre, bota o seu nomezinho e seu nome vai estar na portaria e tu vai entrar. Vai se cara crachá, pum, pode entrar. Beleza? Então participe dos nossos cultos presenciais. Na próxima semana a gente também está iniciando com os cultos de quarta-feira de forma presencial também e com drive-in, no horário das 18h30. Vou colocar aqui toda a listinha também quando você acessar esse link aqui. Ah, eu tô com celular, eu não consigo fazer o negócio porque eu tô com celular, não consigo ver a tela. Beleza, no final do vídeo você vai ver lá no YouTubezinho, lá a descrição, ou no Facebook, não sei onde você vai assistir, vai estar ali embaixo o link para você se cadastrar nos nossos cultos. Então não tem desculpinha. Show, mas se tu tá assistindo na televisão, pega o teu celular e coisa, se cadastra, bota o nome bonitinho e vamos junto. Show, você mandou um recadinho, não, só que eu amo muito vocês, coisa fofa. Ah, legal, tem também aqui um recadinho voltado ao ciclo dessa revista, que é do semestre, deixa eu ver, do primeiro semestre de 2019. A gente está finalizando, iremos finalizar ela hoje, a gente avançou algumas aulas, essa aqui é a última lição da nossa revista. Olha que bonitinho, estamos acabando. Opa, não posso mostrar o tema que ainda vou fazer suspense. E a gente vai estar já iniciando já o outro material, que é o primeiro semestre de 2020. Então se prepara que tem aulas novas com novos temas no próximo domingo. Mas hoje a gente tem um tema bem interessante, um tema legal, um tema que não sei se gera dúvida, mas gera muitas curiosidades, que é sobre a Bíblia. E o nosso tema da nossa aula de número 22 é Bíblia. Como ler a Bíblia? Você sabe como ler a Bíblia? Você sabe que quando nós nos disponibilizamos a estar diante dessa palavra muito bonita, você sabia que Deus ele fala conosco ali? Isso é a palavra de Deus, é o entendimento que eu tenho de que Deus ele usa a sua palavra para poder nos ensinar, nos instruir, nos corrigir, exortar, puxar a orelha e falar assim, ó, por favor, anda nesse caminho, e também para mostrar muitas histórias de pessoas que com fé conseguiram vencer. No momento de escola dominical, principalmente nos momentos das aulas anteriores, a gente viu, né, o legado de fé de muitos irmãos aqui que tiveram, né, a sua vida como um exemplo, e a gente compartilhou dessas histórias muito interessantes. Mas, antes da gente falar sobre como ler a Bíblia, é interessante a gente pensar sobre curiosidades ali da Bíblia. E aí, a primeira pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: você tem lido a Bíblia? Ou tu é daquele que, cara, supersticioso, que tu abre a tua Bíblia lá no Salmos 23, Salmos 91, deixa lá na estante pegando poeira, mas você nem chega perto. Se tu abre a tua Bíblia, deixa a tua Bíblia aberta na tua casa, no Salmos 91, é muito legal, sinal que tem uma Bíblia na tua casa, mas se você não lê, é meio que ineficiente, não tem ali garantia alguma, a não ser se tu for um cara assim muito místico ou cheio de crendices, mas o ideal é que você esteja lendo a palavra do Senhor para que você seja ministrado por essa palavra linda e preciosa. Mas, informações à parte, você sabia que já tem 50 anos, se eu não me engano, eu até anotei aqui, achei bem interessante isso, que a Bíblia ela é o livro mais vendido e o mais lido dos últimos anos. Se eu não me engano, tem 50 anos que ela ocupa esse posto aí como o livro mais vendido e o livro mais lido em todo o mundo, não é só no Brasil, é em todo o mundo. A Bíblia ela acaba sendo o mais vendido e o mais lido, isso é bem interessante. Ela também foi traduzida para quase 3.000 idiomas. Bem legal. E estima-se que mais de 3,9 bilhões de exemplares tenham sido vendidos em todo o mundo. Isso é bem interessante. Ou seja, a gente começa a entender que a Bíblia ela tem um alcance ali mundial. Embora a gente sabe, né, que existem alguns países que têm uma restrição muito grande em relação à acessibilidade da Bíblia, é sabido também que existem várias frentes missionárias que tentam entrar nesses lugares para que de uma forma que até clandestina em alguns momentos, mas que eles consigam ali falar sobre a palavra de Deus, falar sobre as maravilhas de Deus e fazer com que autoridades e governos eles consigam compreender que isso é uma regra de vida a qual nós precisamos seguir. Beleza? Temos duas passagens bíblicas para a gente poder ler, já que a gente está falando sobre Bíblia, nada melhor do que a gente ler a Bíblia. E a primeira se encontra em Mateus, que eu quero te convidar a ler.
Mateus capítulo 7, a gente vai ler versículo 28 ao versículo 29, Mateus 7, 28 e 29, que diz assim: Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Um ponto interessante aí. E a outra passagem vai estar lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 15. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem o que se envergonhar. Que não tem o que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Muito interessante, né? Sobre um obreiro que não tem que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. O que é a Bíblia? Bíblia vai vir de conjunto de livros ali, né? Vamos pensar numa enorme biblioteca que vai contar ali história de povos, histórias de tradições e culturas que tiveram ali uma intervenção divina, se é que assim a gente pode dizer. A Bíblia vai contar a história do relacionamento de Deus com os seres humanos, trazendo ali ensinamentos, exortações e direcionamento para os seus fiéis. O interessante é entender, como a própria Bíblia nos ensina, que a Bíblia é a palavra de Deus e ela é viva e eficaz. Viva porque na antiguidade a manifestação e a revelação de Deus através das Sagradas Escrituras direcionavam povos, e hoje na nossa atualidade ela também direciona pessoas que são sensíveis a ouvir a voz de Deus e ter um entendimento correto, a correta interpretação do que os textos sagrados eles querem falar. Ou seja, a Bíblia é uma boca de Deus bem grande falando para nós, nos orientando, nos direcionando, fazendo com que a gente viva de forma que agrademos o coração de Deus. A Bíblia também a Bíblia é escrita por homens, sim, por homens, inspirada por Deus, com esse objetivo de ensinar, de educar, de exortar, de trazer uma metanoia à mente humana que muitas das vezes é cheia de desejos seculares da sua própria vontade. A Bíblia é Deus se relacionando com a humanidade, né? E ensinando ela, direcionando ela à sua plena e perfeita vontade. Show? Dá pra gente poder entender assim? Quando a gente vai falar sobre Jesus, a gente vê que Jesus, embora não tivesse ali a Bíblia que a gente tem hoje, que a gente utiliza hoje, Novo e Antigo e Novo Testamento, ou como dizem outros, Primeiro e Segundo Testamento, Jesus ele tinha sim referência de textos sagrados, ali o Pentateuco, que é o que a gente tem hoje também, como referência e base para a gente. Jesus ele utilizava a Bíblia para poder ensinar as outras pessoas. Ele ensinou em sinagogas, ensinou em casa, ensinou em templos, ensinou na rua, na chuva, na fazenda e também na casinha de sapê. Jesus ele tinha os textos sagrados para poder orientar as pessoas e trazer uma correta interpretação. Na passagem que a gente está lendo, que a gente leu ali em Mateus, que vai falar que o povo ficou admirado ao ouvir o ensinamento de Jesus, eles avaliaram que o ensinamento de Jesus era diferente do que os escribas passavam para eles ali. Porque Jesus, quando falava, ele falava com autoridade, com conhecimento, com vivência naquilo que ele estava falando. Enquanto os escribas, quem eram os escribas naquele tempo? Escribas eram as pessoas, os profissionais destinados a ali fazer registros, não vou dizer contar história, mas trazer a arte da escrita, né? Narrar, criar o registro de fatos que foram narrados, né? A escrita ela era bem limitada naquele tempo. Então você até tem um entendimento de que um escriba naquele tempo ele tinha um destaque social grande. Então posso pensar, né, que o escriba era uma pessoa ali influente, mas influente porque escrevia, porque a sua função dava ali um certo destaque, não porque ele vivenciava, testemunhava aquilo que ele estava escrevendo. Então, muitas das vezes o que o escriba colocava, o que ele falava, era somente o que ele escreveu, não aquilo que ele viveu. De certa forma, a gente também vê nesse paralelo os fariseus, que eram um grupo religioso daquele tempo, que eram muito apegados à questão da observância, né, das leis das escrituras, mas que tinham uma dificuldade muito grande de vivenciá-las de forma integral. Então Jesus ele
traz, e tem algumas passagens, ele não destrói a lei, mas ele traz, em alguns contextos, uma releitura sobre um olhar de misericórdia e sobre um olhar de amor. Aonde a religiosidade, ela queria oprimir, Jesus, ele traz o amor, a misericórdia, a possibilidade de perdão, a possibilidade de renúncia e arrependimento para aquelas pessoas que iriam ser oprimidas. A gente vê, tem um contexto bem legal da Bíblia que a gente vai encontrar ali na mulher que seria apedrejada, né? Cristo, ele traz uma leitura de misericórdia e uma possibilidade de arrependimento para aquela mulher. E para aqueles homens, ele traz uma reflexão. Se você nunca errou, por favor, você taca ali a sua primeira pedra. Eles estavam baseados ali num contexto de lei, num contexto de tradição, mas Cristo, ele traz uma releitura sobre o que era necessário para que eles entendessem o que é verdadeiramente seguir a Deus e testemunhar o poder de Deus. Não somente por ler ou por conhecer, mas por vivenciar, testemunhar no seu cotidiano aquilo que Deus ensina. Há pontos que são bem interessantes, né, sobre a questão de interpretação bíblica. E se a gente vive hoje um caos, é porque até hoje a gente não conseguiu interpretar a Bíblia como ela deveria ser interpretada. E se hoje a gente vive em tantas divisões e desuniões, é porque simplesmente a gente quer interpretar muito ao nosso gosto, né? A gente acaba não tendo uma interpretação só, e aí cada um interpreta ali da sua forma. E isso é muito ruim, porque a gente tem várias interpretações que muitas das vezes não representam a verdade do contexto bíblico, mas sim verdades do nosso ego, vontade do nosso desejo. Isso me faz lembrar um caso que apareceu no Fantástico um tempo atrás. Foi de um pastor que, por uma interpretação errada de um texto bíblico, ele estava adulterando com a irmãzinha da igreja, né? A irmãzinha casada, ele, numa orientação completamente equivocada sobre a referência bíblica, ele lê uma passagem errada e ele vai lá e adultera com a irmãzinha. A irmãzinha devia ter chamado muita atenção dele lá. E, enfim, né? A ignorância naquele contexto é tão grande que nem a irmã se defendeu, nem o marido dela se defende naquilo. Ele simplesmente abaixa a cabeça e aceita aquilo que aquele pastor bem ignorante, ele acaba passando aquilo. Dá só uma olhada no videozinho para tu ver que terror que é isso. Bíblia que o pastor viu que poderia ter outras mulheres. Gostaria que alguém provasse para mim, biblicamente, aonde foi proibido um homem ter mais de uma mulher. Pouca gente frequenta os cultos do pedreiro que se apresenta como pastor. Umas 12 pessoas nas contas dele mesmo. E foi na convivência com os fiéis que Justino se viu envolvido em mais um caso extraconjugal. Aconteceu depois que uma mulher que mora na vizinhança contou a ele uns sonhos que vinha tendo. A mulher tem 4 filhos, é casada e prefere não aparecer. Disse que sonhou que teria filhos com um pastor. Uma revelação. Deus me levou a fazer isso. Não teve para onde eu correr. O marido também conversou com o pastor. Aceitou. Eu pensei comigo, se fosse a vontade de Deus, seria feito, né? Nós entramos em oração, pedindo a Deus misericórdia, porque seria uma das coisas mais difíceis da minha vida. O quê? E tomar essa decisão, pegar uma mulher que tem marido. O pastor também é casado. Como explicar? A Bíblia, Oséias, capítulo 3. Este profeta, um homem como nós, e diz assim, Deus mandou tomar uma mulher e adulterar. O senhor está falando adulterar ou é a palavra adúltera? Receba essa mulher que foi adúltera. Não é assim? Não, aqui está dizendo aqui que vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adultera. Posso dar uma olhada, professor? À vontade. Qual que é? Pedro 3. Aqui. Vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo. Sim. E adúltera. Não é adúltera? Tem um acento aqui, professor. Deixa eu ver. Não houve uma interpretação equivocada? E adultera. Ou seja, a Bíblia não estaria se referindo a uma mulher adúltera? Deixa eu ver aqui. E não para que o senhor adulterasse? Ah, tá. Inclusive foi bom nós mexendo isso aqui, porque uma coisa chama a outra, né? Por isso nós precisamos da direção do Espírito. Aham, sei.
tenso. Em Oséias 4,6 vai falar que o povo sofre porque falta conhecimento. Em todas as vezes que faltar o conhecimento, a gente vai ser fácil de ser manipulado. E isso não só no contexto sagrado, espiritual, mas sim também em contextos políticos, em contextos profissionais, em qualquer cenário. Quanto nos faltar conhecimento sobre determinada coisa em que a gente está assumindo ou fazendo, a gente vai ser persuadido ali, vai ser enganado, manipulado por aquele que obtém um conhecimento e quer levar aquilo ali da forma que ele entende que é certa. Isso acontecia muito nesse contexto antigo, e a gente vê Jesus ele confrontando os religiosos daquele tempo. Contra quem Jesus luta naquele tempo todo. Numa leitura mais contextualizada, Jesus ele vai lá naquele tempo lá e arrebenta os crentes, que eram os religiosos daquele tempo, que eram muito apegados a uma questão de leitura, né, prática não, qual é o nome que se fala? Uma questão de teoria, demorou, mas saiu, do que a prática. E Jesus ele mostrava que os posicionamentos eles deveriam ser completamente diferentes. A interpretação bíblica ela atrapalha muito, já que a gente fala que a Bíblia ela é a palavra de Deus, mas se eu não estou entendendo bem que está ali, a verdade aquilo se transforma até a palavra do diabo na minha vida. Se eu não estou entendendo que realmente aquilo quer ser falado, aquilo que verdadeiramente está na sua essência, eu estou ouvindo voz de outras coisas e usando ali contextos bíblicos completamente isolados. O que a gente mais vê, infelizmente, são textos fora de contextos que viram pretextos para a gente poder justificar nosso gosto. A irmã não pode pintar a unha de azul. Ah, porque tá ali isso, aquilo. O irmão não pode fazer a barba. Ah, porque... São simplesmente deduções que não tem nada a ver com os contextos sagrados que a gente inventa por causa do nosso desejo, por causa do nosso gostinho do coração. E isso é muito ruim. É como se nós fôssemos os deuses, né? E a gente cria ali as leis baseadas naquilo que a gente aprendeu. E acende um sinalzinho de alerta pra gente, principalmente no contexto que a gente fala sobre Brasil. A gente tem uma margem grande de analfabetismo funcional. O que é o analfabetismo funcional? São as pessoas que, de certa forma, elas sabem ler, elas sabem escrever, elas ali realizam operações matemáticas simples, mas quando eu falo sobre contextos de leitura, elas leem, mas não conseguem compreender sobre o que leu. Tá ligado? Quando você tá lendo aquela situação que tu lê, a frase simples, tu lê, gente do céu, pensei que fosse aquilo que tivesse falado. Leu e não entendeu? Não estou falando que você é um analfabeto funcional, mas estou dizendo que todas as pessoas que têm a dificuldade de interpretar pequenos textos simples, e não conseguem ali trazer um entendimento, uma compreensão, ela acaba entrando nessa faixa. Se eu não me engano, 30%, uma pesquisa de 2018 acho que falou isso, que 30% das pessoas, dos brasileiros, eles eram analfabetos funcionais. Isso aí dá jogando no lado aí, né? 3 em cada 10 brasileiros eles têm essa dificuldade da interpretação de textos. Presente para o dente. Quê? Presente para o dente. Presidente Prudente. Então, se a gente está falando sobre um vasto Brasil, a gente está falando sobre muitos líderes religiosos, sim, muitos líderes religiosos que não conseguem compreender textos bíblicos e que criam um monte de bizarrices heréticas dentro dos seus contextos religiosos. Jesus, no contexto antigo, ele veio para poder aniquilar essas situações. E nós, como pessoas que se colocam à disposição para ter uma correta interpretação da Bíblia e entender aquilo que o Senhor está falando aos nossos corações, também devemos, de certa forma, ajudar essas pessoas que estão aí pisando na bola aí, que não estão conseguindo entender o contexto. Mas como diz a nossa proposta, ler a Bíblia. Como ler a Bíblia? Eu preciso entender como eu me relaciono com a Bíblia, né? No começo eu brinco sobre a situação dos irmãozinhos, ou das irmãzinhas, ou das pessoas que deixam ali a Bíblia aberta como se ela fosse um amuleto de sorte, alguma coisa. E a gente usa muito misticismo em relação à Bíblia e a gente esquece do que realmente precisamos fazer. Eu preciso entender que é necessário que haja um relacionamento com a palavra de Deus. Eu preciso ler a palavra de Deus. Ah, eu conheço, eu amo a Deus, isso, aquilo. Ah, sim, eu tenho muita fé em Deus.
Deus e patati patatá, mas eu não leio a palavra de Deus. É como se eu gostasse muito de uma pessoa, só conhecesse pelo Facebook, nunca falei com ela, nunca me aproximei, assim, só consigo ver a fotinha ali. É praticamente esse tipo de relacionamento que a gente tem com Deus, completamente artificial. Eu não consigo me relacionar com Deus se eu não consigo me relacionar com a palavra dele. Batata. Irmão, se você acredita, ama muito Deus, se você não consegue se relacionar, não consegue ler a Bíblia, não consegue ter um momento de devocional, desculpa, mas o seu relacionamento com Deus, ele é muito superficial. Baseado em que você conhece a Deus se você não conhece a Escritura? Baseado em que você ama a Deus se você não conhece aquilo que ele descreveu sobre o amor. Então é ponto aí para poder se pensar, né? Se faz necessário. Tem aqui alguns pontos que nos estimulam a olhar a Bíblia, a leitura bíblica, essa questão devocional, esse relacionamento, essa forma de permitir que Deus fale conosco de uma forma mais séria. E aqui tem alguns pontos bem necessários de como devemos, né? Não sei se você já ouviu falar sobre o momento de devocional, esse momento que a gente tem de leitura da palavra de Deus, como esse momento ele deve ser. Tem aqui uma série de itenzinhos e eu faço questão de lê-los com você. O primeiro ponto é em atitude de adoração. Eu preciso me aproximar da Bíblia com reverência e sem pressa. Precisamos separar um tempo tranquilo para isso e reconhecer o poder e a inspiração da palavra de Deus. Em momento de adoração, ótimo, sem pressa, cara, isso é essencial e fundamental. A gente muitas das vezes deixa para poder fazer as nossas leituras bíblicas logo no nosso final do dia. Aquele momento em que, quando eu começar a ler o primeiro versículo, eu não chego nem na primeira vírgula e eu já estou dormindo. Então isso só mostra que a gente tem separado ou destinado a Deus um tempo que não é especial. Então vou te falar, com certeza, tu vai ler ali um capítulo, talvez dentro de um ano, se você sempre deixar para poder ler esse finalzinho do dia em que tu está bem cansado. Então a questão é entender que Cristo é a prioridade. E quanto eu quero me relacionar com Ele, aí eu cito, né, até a Maria Eduarda, a minha esposa, e eu acho muito legal. Ela tem uma rotina que inspira toda a casa a fazer, né? Ela sempre acorda cedo, porque Pedro, quando acorda, é uma bênção, né? Pedro vale por 3, e graças a Deus é um menino muito saudável, que consegue estar em vários cômodos da casa ao mesmo tempo. A gente não sabe como ele faz isso. E ele, quando ele acorda, a gente sabe que ele acordou. E a Duda, para não ter esses conflitos em relação às atividades do Pedro, ela sempre precisa acordar primeiro que o Pedro, né? E muitas das vezes, enquanto eu acordo, tá a Duda sentada lá na mesinha, lá com o caderninho dela, fazendo as anotações e meditando na palavra de Deus. Então, dedicar um tempo, que é um tempo de qualidade, não é um tempo, vou ler a Bíblia agora. Não tem atenção, não tem. É como se eu parar para estudar no momento em que eu estou fazendo outra coisa, não tem assimilação daquilo. Eu vou ler e aquilo eu li, passou. É o que eu li? Não vou lembrar. Então, em atitude de adoração. Um outro ponto, sistematicamente. É importante estabelecer horários, criar planos de leitura e fazer registros daquilo que você vai sendo revelado para a vida. E fazendo registro daquilo que vai sendo revelado para a vida. Muito legal a questão de criar horários, já volto até esse exemplo da Duda que eu falei anteriormente, e a questão de um plano de leitura. É necessário que haja um planejamento. Se eu não planejar, se eu não conseguir me disciplinar, eu vou entender que a Bíblia, a minha devocional, a minha intimidade com Deus, eu não falo só sobre a Bíblia. Quando eu falo sobre Bíblia, eu estou falando sobre relacionamento com Deus. Quando eu não consigo dedicar um tempo a isso, eu estou automaticamente dizendo que eu não consigo ter um tempo de qualidade para Deus na minha vida. Eu não consigo planejar um tempo, eu não consigo ter a disciplina de poder meditar na palavra daquele que eu digo que é o Senhor Salvador de tudo. Então, é meio incoerente com o meu próprio testemunho. Um outro ponto é reflexivamente. Pedimos a direção e a instrução do Espírito Santo antes de iniciar a leitura e examinamos a nossa vida à luz da palavra lida. Devemos ler o texto procurando exemplos e seguir pecados a evitar, mandamentos a obedecer, promessas a esperar,
o que podemos aprender sobre Jesus e sobre o que devemos orar a partir da leitura. Esse ponto de fazer uma leitura reflexiva é muito interessante, né? A palavra de Deus, ela já diz que a Bíblia, ela é viva e eficaz. Então é inevitável você se deparar com uma leitura bíblica e você não conseguir tirar pontos de orientação, pontos muitas vezes até de exortação sobre como a gente tem conduzido a nossa vida, os nossos passos. Por mais que hoje a gente tenha vários pontos que são diferentes de contextos antigos que a gente não vê na Bíblia, não consegui encontrar na Bíblia ali que tem que ficar evitando o celular. Tu não vai encontrar celular ali na Bíblia, mas você vai encontrar na Bíblia situações e contextos falando sobre pessoas que dedicavam tempo a coisas que eram inútil, que eram coisas vãs, que eram coisas que não agregavam. Então é muito interessante a gente fazer essa leitura de forma que haja uma reflexão. A reflexão, ela nada mais é do que eu me colocar no contexto e entender as lições que o Senhor está me ensinando baseado naquela reflexão bíblica, naquela passagem bíblica. E aqui outro ponto que é bem interessante, né? Coletivamente, né? É importante sim que a gente tenha uma leitura coletiva, a gente tem vários momentos que a gente tem esse compartilhar. Tem estudos bíblicos menores que a gente muitas das vezes faz em casa com a família. Se você não tem feito, quero te estimular, por mais que seja um desafio, ler a Bíblia em família, cara, dá o primeiro passo. Você só vai conseguir chegar em algum lugar a partir do momento que você move seu pé. Por mais que o teu primeiro passo ele seja bem pequeno e aos olhos de algumas pessoas insignificante, dá esse passo. Mas eu não sou crente, eu não estou entendendo direito o que está lendo ali. Começa por textos mais simples, ou procura uma pessoa que possa te auxiliar. Me manda mensagem, se eu puder te auxiliar com alguma coisa, se eu não conseguir, eu vou te direcionar ao meu pastor. Vamos tentar caminhar de uma forma que a gente avance nas disciplinas espirituais para que o Senhor Jesus Cristo, ele verdadeiramente more no nosso coração. Então, tente criar na tua casa um momento, né, com a tua esposa, não sei como é que é o teu contexto familiar, com a tua mãe, com o papagaio, periquito, em que vocês compartilhem de leituras bíblicas e compartilhem aquilo que vocês têm interpretado, entendido sobre aquela passagem. É muito interessante que ao momento de compartilhar, né, a gente sempre tem pessoas que vão levantando pontos que muitas das vezes a gente não conseguiu observar, né? Quem olha de um outro ponto acaba vendo uma nova narrativa, uma outra possibilidade. Essa situação de compartilhar é um ganho que é muito grande e válido para as nossas vidas. No próprio contexto de igreja, a gente tem esse momento de compartilhar leituras, embora o nosso momento físico, presencial, ele não tenha acontecido, mas nos momentos de escola dominical é um momento bem legal que a gente tem compartilhado. A gente viu ali na nossa aula ao vivo, né, que tem uma interação muito maior em relação ao chatzinho ali, a gente vê pessoas compartilhando sobre passagens, levantando questionamentos, e isso é muito legal. Isso é um ganho que a gente tem para a nossa vida. Tem um ponto aqui bem legal que diz assim: para dar significado à leitura bíblica, devemos fazer com regularidade. John Wesley, o fundador do metodismo, lia a Bíblia pelo menos de manhã e à noite. Isso é bem legal, disciplina. Com unidade de propósito, ler não por curiosidade, mas para conhecer a vontade de Deus. Correlacionamento, comparar a Escritura com a Escritura, isto é, relacionando os textos bíblicos entre si. Com devoção, pedir e receber direção do Espírito Santo. E resolução, colocar em prática o que se aprende, que é necessário. Se eu leio a Bíblia e eu não consigo viver aquilo que eu tenho sido ensinado por Deus, ela vai virar um livro de fantasia, de ficção, ou um poema, vai virar qualquer coisa para mim e não vai ter a sua eficácia que verdadeiramente ela tem de palavra de Deus. Então, quando eu leio a palavra de Deus, eu preciso entender, Senhor Jesus Cristo, me arrebente por dentro e me ensine verdadeiramente a não somente ser um ouvinte ou um leitor da tua palavra, mas sim ser um praticante, alguém que te honre, porque eu conheço, tenho lido sobre as Escrituras. E as Escrituras, elas vão nos ensinar, né? Lá em Timóteo vai dizer que o obreiro ele precisa manusear bem as Escrituras. E a gente lembra lá daquele episódio de Jesus quando é tentado no deserto. Jesus conhecia a palavra de Deus e mediante a tentação ele não cedeu à astúcia de Satanás, porque ele conhecia a palavra de Deus. E o interessante também é lembrar que quando Satanás
Satanás ele acusa, ele tenta ali Jesus no deserto, Satanás ele se mostra um grande conhecedor também da palavra de Deus. Então há a necessidade de cada vez mais reforçarmos esse entendimento, criarmos esse relacionamento para estarmos próximos do Senhor Jesus Cristo, da vontade dele, entendendo e lendo ali a sua palavra, que é algo sensacional. Beleza? Não vou me alongar tanto, vamos para o nosso momento de conclusão, mas por favor leia a tua Bíblia, e eu quero compartilhar a nossa conclusão, que diz assim: na Bíblia encontram-se os princípios da fé cristã. Ela nos revela Deus e o seu grande amor. No processo de conhecermos mais as Escrituras, não podemos nos esquecer de buscar sempre a inspiração divina através do Santo Espírito de Deus. Como quem ensina, ele traz luz espiritual para a correta compreensão e percepção da presença divina no texto bíblico. Então é necessário entendermos que a nossa leitura bíblica, por mais que a gente se sinta isolado, não devemos estar só. E o Espírito Santo é aquele que vai estar nos conduzindo e inspirando. E é muito gostoso quando a gente se permite ser inspirado por Deus dentro do contexto de leitura, e o Senhor nos permitir, cara, imaginar, pensar, conjecturar, mas sim ser ministrado por Deus sobre uma perfeita compreensão do que aquilo quer dizer e do que esse ensinamento quer trazer para as nossas vidas. Por favor, como diz aquela musiquinha linda que eu aprendi em muitas EBFs na minha vida, leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. Quem não ora e a Bíblia não lê, não irá crescer. Então é o nosso desejo. Não crescer para ser grande e pisar nas pessoas, mas crescer ao ponto de ser pequeno e sim auxiliar as pessoas. Porque o Senhor ele chama o Senhor vai chamar aqueles que são os menores, não aqueles que se acham os sabedores, mas aqueles que são enormes na palavra de Deus, são os pequeninos que auxiliam aqueles que têm mais dificuldade. E que a gente seja assim, apaixonados pelo Espírito Santo de Deus, apaixonados pelas verdades bíblicas, conhecedores da palavra de Deus e homens e mulheres que têm testemunho, que honram com fé, com vigor, com ardor a vida do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Show? Tamo junto? Só para te lembrar, que eu sei que você não esqueceu, se inscreve no nosso culto presencial. Tá o nosso linkzinho aí abaixo, entendeu? Sentiu de Deus no coração, poxa, quero estar lá perto dos irmãos, vou dar aquele abraço sem encostar, né, que é em você mesmo, tipo Wakanda Forever, mas se inscreve, a gente vai estar junto, pelo menos se vê, eu te garanto que a gente se vê ali ao vivo e a cores, eu faço até uma mágica pra vocês, ó, pum, pum, caraca, eu sou quase um Mr. M aí do mundo gospel das mágicas. Show? Tamo junto, um beijo, um abraço, não se esqueça de ler a Bíblia. Se você ainda não leu a Bíblia hoje, por favor, meu irmão, minha irmã, abra a tua Bíblia, leia um pouquinho, se permita ser ministrado pelo Espírito Santo de Deus. Show? Beijo, abraço no coração, te amo muito, fui. Minha alegria era só por uma noite. Meu coração não dava ouvidos à palavra que hoje ouve. Não tava nem aí, eu fazia o que fosse, mas nem sempre se faz aquilo que se diz querer. Nem sempre se quer aquilo que tem que fazer. Sei que tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Não dou lugar à carne, faço isso você também. Pois eu tenho um manual e é ele que eu sigo. Nem mais nem menos, nele já tá tudo escrito. Porque eu dependo disso, sem isso eu não vivo. Palavra de Deus não é apenas só um livro, é simplesmente Deus querendo falar com você. Entregue sua vida, deixa Ele resolver. A tua palavra mudou. Aquele que eu era, hoje já não sou. Eu tô diferente, mudou minha mente. Bola pra frente, junto com você. A tua palavra mudou. Aquele que eu era, hoje já não sou. Eu tô diferente, mudou minha mente. Bola pra frente, junto com você eu vou. 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 A presença que eu mais quero, ela é real. É onde eu mais quero estar. Amor assim nunca encontrei igual. Contigo eu vou a qualquer lugar. Por onde eu for eu quero estar com você. Por onde eu for eu quero estar com você. Por onde eu for eu quero estar com você. Por onde eu for eu quero estar com você. A tua palavra mudou.
aquele que eu era, hoje já não sou. Tô diferente, mudou minha mente. Bola pra frente, junto com você eu vou. A tua palavra mudou. Aquele que eu era, hoje já não sou. Tô diferente, mudou minha mente. Bola pra frente, junto com você eu vou. Junto com você eu vou. Até a eternidade, não sei se você sabe. Ele vai estar com a gente. Isso vai ser pra sempre.